Vamos continuar o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos no capítulo Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. Nós vamos continuar esse texto. Nós tínhamos parado na página 142. Falta mais um pouquinho para finalizarmos. Nesse texto, Kardec fala sobre a explicação do fenômeno da lucidez. Beleza, Wagner? Do fenômeno da lucidez. Nós falamos sobre algumas percepções no estado sonambúlico, falamos sobre a dificuldade para interpretarmos essa visão, já que ela não vem através da visão física dos nossos olhos, e o que Kardec comentava é que muitas vezes se torna quase que impossível descrever uma impressão que nós não compreendemos ainda. Então ele dizia que se falasse com clarividentes que tivessem tido essa experiência, né, de desdobramento, de emancipação, ou mesmo vivido esse estado sonambúlico, era muito difícil descrever como acontecia a visão, já que algumas pessoas que nesse estado de transe observavam alguns objetos e, para ver com maior clareza, eles aproximavam, alguns colocavam um objeto na testa, outros colocavam um objeto no peito. Isso porque isso dava uma facilidade maior para poder analisar esse objeto. Isso mostra que a visão não é localizada. Então não adianta colocar na frente dos olhos de uma pessoa em estado sonambúlico que ela vai ver alguma coisa. Então é uma dificuldade muito grande de entender exatamente de que forma que há essa visão. Nós analisamos algumas possibilidades dentro daquilo que Kardec colocava, falando, por exemplo, sobre o magnetismo. Então, nós conversamos sobre o fluido que existe, o fluido magnético que existe no universo, esse fluido cósmico, que se mistura com outros fluidos, ou se transforma, em outras variedades. E aí então nós trouxemos algumas possibilidades, algumas teorias, de que o espírito tem a impressão, dos objetos ou dos locais, e ele consegue então identificar. Mais ou menos como se uma pessoa se aproximasse de um objeto quente e ela sentisse apenas o calor daquele objeto. No caso dos objetos que são mergulhados, o mundo físico de modo geral, que é mergulhado nesse fluido, ele provoca então ondas ou provocam algum tipo de irradiação que é percebido pelo espírito nesse estado de sonambulismo. Então são algumas teorias que nós apresentamos, não existe nada definitivo. E também, até porque essa parte de sonambulismo, do transe, ele não é mais analisado, pelo menos não de uma forma didática como Kardec fazia, porque ele provocava ou trabalhava com alguém que entrava no transe sonambúlico, como por exemplo uma pessoa que provocava esse autotranse, então seria o sonambulismo espontâneo. E havia aqueles que eram induzidos através do magnetismo, por exemplo, que ele comenta muito sobre isso. A pessoa que no sonambulismo mediúnico, provocado pelo magnetismo. Então ele utilizava, no momento em que essa pessoa entrava no transe, ele não ficava apenas observando, de uma forma curiosa, aquilo que a pessoa percebia, mas ele fazia perguntas, ele tentava se aprofundar, ele tentava fazer experiências, bem característicos da sua personalidade. E aí então, nos tempos atuais, a gente já não tem mais isso, isso não deixa de ser, isso se tornou apenas algo curioso, algo que não se torna um objeto de pesquisa, digamos assim. O Wagner perguntou se era hipnose. A gente tratou desse tema, Wagner. Inclusive, quando se estuda sobre a hipnologia, nós temos vários graus de hipnose, desde aquela superficial até aquela mais profunda. E esse estado de sonambulismo, assim como o estado de êxtase, que é também estudado no próprio Livro dos Espíritos, nós podemos considerar como sendo um estado de hipnose no seu 5º ou 6º grau. Lembrando que antes disso nós temos ali outras graduações, em que a pessoa fica mais consciente, em que a pessoa fica mais lúcida. Então nós podemos interpretar o sonambulismo como sendo um estado de hipnose, até porque nessa época de Kardec a palavra hipnose ela se encontrava ainda em desenvolvimento, havia ali alguns estudos, foi mais ou menos na década de 50, década de 60 que começaram a estudar sobre a hipnose, e ela acabou que se misturou com essa ideia do sonambulismo, só que eram duas terminações diferentes para classificar, provavelmente, isso é uma outra suposição que a gente faz,
para definir a mesma coisa. É como se você falasse que você quer tomar um passe, ou você quer tomar uma aplicação de jorei, ou você quer uma aplicação de reiki, ou você quer receber a bênção lá na sua igreja. No fim das contas acaba sendo a mesma coisa, né, com nomes diferentes. Ou eu falo água magnetizada, ou água fluido magnetizada, ou água benta, é a mesma coisa. Então, no fundo, acaba sendo, na essência, acaba sendo a mesma coisa. Então, a hipnose acabou, né, nos tempos atuais, sendo a denominação que nós poderíamos dizer que mais usual no que trata do sonambulismo. E através desse transe, tendo ali a expansão da consciência, a expansão espiritual, o indivíduo acaba vivendo experiências extracorpóreas que, para o espiritismo, é um objeto bem interessante, né? Kardec colocou que há aquela questão da visão à distância, e nessa visão à distância, ele coloca aqui num capítulo, né, o sonâmbulo não distingue um objeto ao longe, como poderíamos fazê-lo através de um binóculo. Ou seja, se por acaso a pessoa estiver deitada, por exemplo, num sofá, ou recostada numa poltrona, e entrasse nesse transe, e ele fosse identificar, por exemplo, um avião num aeroporto próximo, ele não vê o avião de longe. Na verdade, ele se aproxima do avião, que é o que Kardec coloca, inclusive com bastante destaque. Não é absolutamente esse objeto que se aproxima dele por uma ilusão de ótica. É ele que se aproxima do objeto. Ele o vê precisamente como se estivesse ao seu lado, e vê a si mesmo no lugar em que observa. Em uma palavra, transporta-se para ali. E ele fala sobre a ideia da emancipação. E nós podemos ver também que, quando se fala sobre viagens astrais, que são práticas, né, realizadas por grupos espiritualistas ou grupos de estudos paranormais, né, depende da escola de cada um. E quando ele fala sobre viagens astrais, que a pessoa fica recostada, beleza, a pessoa fica relaxada, ela se deita, relaxa, e aí então, através de técnicas, ela se induz a esse estado de emancipação e viaja para onde ela deseja de uma forma controlada, de uma forma lúcida. Aí nós podemos ver também uma autoindução de um estado de transe, que nós podemos chamar de transe sonambúlico ou de transe hipnótico, em que a pessoa tem domínio sobre esse desdobramento através desses estudos, né? E aí então ela faz ali as suas viagens, né, os seus passeios. Então nós temos viagens astrais para aqueles que fazem esse tipo de trabalho, que é chamado também de projeciologia, e para o espiritismo nós utilizamos o nome emancipação da alma, né, ou desdobramento, e que no fim das contas, mais uma vez, é tudo uma questão de nome. Até a teoria de Valdo Vieira, e não só de Valdo Vieira, né, porque o Valdo Vieira ele fundou aquele grupo de projeciologia, mas nós temos outros grupos que estudam também viagens astrais, muito antes dele, continuam se formando independente das teorias que ele apresente. Então hoje viagem astral é uma prática, né, que tem pessoas que gostam de fazer, algumas vezes de uma forma bastante desavisada, né, porque quando você fala em emancipação da alma, você é um espírito semi-livre, que nesse momento de liberdade do espírito ele pode desfrutar de um passeio comum, como ele pode, por exemplo, se deparar com espíritos que vão conduzi-lo para faixas vibratórias bastante problemáticas. Então dá a impressão de que você é livre e você pode fazer o que você quiser. Só que a coisa não é bem assim. Então esses são um dos riscos, né? Porque se apresenta a técnica, mas não se fala das questões morais a esse respeito. Tudo aquilo que pode sofrer ou que desfrutar, né, o indivíduo que tem essa prática. Então, falamos sobre esse transporte. Continuando um pouquinho mais aqui, deixa eu ver aqui. Ele fala para nós assim, né, seja o que for. Ele fala sobre a questão do materialismo, né, porque ele diz assim para nós, deixa eu voltar aqui um pouquinho, até passei do ponto já. Ele diz assim: há, portanto, uma porção do nosso ser que se separa do nosso corpo para se transportar instantaneamente através do espaço, conduzida pelo pensamento e a vontade. Essa porção é evidentemente imaterial, senão produziria alguns dos efeitos da matéria. Como, por exemplo, né, se você fosse fisicamente para lá, você sofreria os efeitos da gravidade, sofreria as dificuldades de locomoção, sofreria ali o entrave dos obstáculos, né? Então, na verdade, fala exatamente isso, que essa porção é evidentemente imaterial.
é essa parte que nós mesmos, que nós chamamos, essa parte de nós mesmos que nós chamamos a alma. Então, quando se fala na alma, né, a gente lembra que Kardec faz uma definição lá no Livro dos Espíritos, ele lembra que se você fala em espírito e alma, é a mesma coisa. Só que ele utiliza de uma forma didática essas duas expressões para sentidos diferentes. Então ele diz que o espírito é quando ele está desencarnado, a alma é quando ela está encarnada. Então nós aqui temos uma alma. Então nós falamos sobre essa questão da alma. Ao desencarnarmos, nós falamos dos espíritos. Isso porque, normalmente, quando nós nos referimos aos desencarnados, nós falamos, os espíritos vieram conversar conosco. Os espíritos provocavam isso, os espíritos se materializaram e coisa e tal. Então, quando eu falo de espírito, eu estou falando de um indivíduo que já desencarnou. Agora, se eu falar assim, nós tivemos a aparição de uma alma. Isso significa que aquele indivíduo, embora ele tenha feito uma aparição, como por exemplo, né, as experiências de ubiquidade, de homens duplos e tudo mais, ele está encarnado. Então Kardec usa essas duas palavras dentro da doutrina para poder diferenciar os estados dos indivíduos, desse princípio inteligente. Agora, a alma, por exemplo, utilizada popularmente, ela depende da religião, depende da ideia, mas nós podemos utilizar, por exemplo, eu vi uma alma penada. O que significa essa alma penada? É um indivíduo que morreu e continua ali assombrando, arrastando corrente, aquela coisa toda. A alma penada, né, como o próprio nome diz, ela está sofrendo uma pena, um castigo no plano espiritual, depois de desencarnar. Então ela se encontra presa, aí aparecem as tantas teorias, né? Porque a alma penada tem um assunto não resolvido, porque a alma penada passa por isso. Então começam ali as histórias, né? Então, para nós, espíritas, nós utilizamos alma aos encarnados e espíritos aos desencarnados. E então essa parte imaterial, que é a alma, é ela então que se emancipa. É ela que se desprende do corpo físico de uma forma incompleta, naturalmente, né, porque ele não pode se desprender totalmente, senão isso representaria o desencarne. Então uma alma se desprende quando o corpo morre, digamos assim. Então se ele se emancipa, o corpo continua ali relaxado, adormecido, inconsciente, imóvel, mas ele continua ligado a ele, então é um semi-desprendimento. E aí então continua agora o trecho que a gente vai entrar a partir do nosso estudo de hoje. Sim, é a alma que dá ao sonâmbulo as faculdades maravilhosas das quais goza. A alma que, em dadas circunstâncias, manifesta-se isolando-se em parte, e momentaneamente, do seu invólucro corporal. Para qualquer um que tenha observado atentamente os fenômenos do sonambulismo em toda a sua natureza, a existência da alma é um fato patente, e a ideia de que tudo termina em nós com a vida animal é para ele um contrassenso demonstrado até a evidência. Assim também pode-se dizer, com alguma razão, que o magnetismo e o materialismo são incompatíveis. Se há alguns magnetizadores que parecem afastar-se dessa regra e que professam as doutrinas materialistas, é que, sem dúvida, apenas fizeram um estudo muito superficial dos fenômenos físicos do magnetismo e que não procuraram seriamente a solução do problema da visão à distância. Aqui é uma questão bastante interessante, bastante delicada, porque no passado nós tínhamos aqueles que eram os materialistas, simplesmente porque acreditavam na existência da matéria como elemento do universo, ou seja, a nossa consciência, as nossas emoções, os nossos sentimentos eram apenas uma produção das reações bioquímicas do nosso organismo. Enquanto que, a partir do momento em que o corpo morre, o indivíduo, a personalidade desaparece. Isso para nós pode parecer algo um tanto estranho, esse pensamento, mas ele não apenas existia no passado, como ainda existe hoje. E talvez até em alguns grupos, né, com muito mais fervor do que no passado. E isso, naturalmente, essa ideia veio, a gente lembra que não é, os espíritos colocam isso no Livro dos Espíritos, que nós temos instintivamente a ideia, né, inconscientemente inclusive, a ideia da existência de Deus e de que nós somos espíritos. Mas a forma como esse pensamento espiritual veio se desenrolando com o passar do tempo fez com que nós começássemos a desenvolver crenças diferentes, muito mais por uma questão de rebeldia do que por convicção.
Isso porque as religiões do passado e as atuais trazem uma ideia do mundo espiritual, a partir da sua perspectiva, assim como a existência de Deus, assim como a existência da nossa imortalidade, recheadas de fantasias, recheadas de contradições. Então muitas pessoas, não concordando com o pensamento dessas religiões, acabavam optando por não acreditar em absolutamente nada. Então esses acabaram se tornando os materialistas. Então dizia assim, né, se você não acreditar na existência de Deus, você vai para o inferno. Aliás, esse é um dos argumentos mais interessantes dessas religiões dogmáticas, né? Se você não acredita em Deus, você vai para o inferno. Aí o ateu diz assim, mas eu não acredito em Deus, mas eu também não acredito no diabo. Por que eu iria para o inferno se eu não acredito também naquele cara que mora lá? Então, tudo isso como o quê? Uma manifestação contra o pensamento dogmático dessas religiões. Então, nesse sentido, naquele passado era assim, como uma manifestação rebelde, né? E no presente também da mesma forma, principalmente pela proliferação de tantas e tantas igrejas. É a mesma coisa, né, Wagner? São argumentos dos dois lados, um fala porque acredita demais, o outro fala porque não acredita, mas não existe ali, né, o racionalismo em torno dessa questão, ou seja, o tema espírito ou o tema espiritualidade não é levado em consideração como elemento de estudo, apenas levado em consideração como elemento de crença ou descrença. É aí que a doutrina entra nesse elo, entre essas duas correntes de pensamento, né, como um elo, unindo essas duas pontas, mostrando que a descrença deve ser acabada e a crença cega também, e nós devemos desenvolver a nossa fé raciocinada, como o próprio Kardec coloca. Né, a Lívia lembrou que todo mundo vive em pé de guerra, e infelizmente é assim, porque é muito mais o orgulho e a vaidade que estão em conflito do que, na verdade, o raciocínio, a razão. Né? E quando nós falamos assim, mas eu tenho convicção que eu sou ateu, porque eu pensei exatamente naquilo que todo mundo fala. Quer dizer, na verdade você raciocina em torno apenas daquilo que as outras religiões apontam. Né? Então, quer dizer, eu não concordo com você e você não concorda comigo. A gente fica em guerra e todo mundo querendo se achar melhor. A doutrina já coloca os nossos pés no chão. Você pode acreditar ou não acreditar, desde que você apresente os argumentos para isso, analisando todos os elementos, todos os pontos. Né? As pessoas não querem conversar para conhecer outros pontos de vista, mas sim para mostrar que sempre tem razão. O orgulho e a vaidade natural do ser humano nesse estágio evolutivo. Kardec então fala aqui sobre os magnetizadores. Né? Primeiro, o que ele lembra aqui é que aquelas pessoas que vivem essa experiência de emancipação, de transe sonambúlico, de desdobramento, ela por si só, pela própria experiência que ela vive, ela já começa a crer na existência do espírito. Porque ela diz assim, se meu corpo está ali, e eu estou aqui vendo tudo o que está acontecendo e participando dessa experiência, desse momento, significa que alguma coisa existe além do meu corpo. Então ele já começa a ter, né? Dá para deixar, filhinha. Eu estou aqui na página 143, li até a parte do primeiro parágrafo. Se prepara lá embaixo, que aí depois eu já começo com você no segundo parágrafo. Voltemos à teoria da lucidez. Muito bem, então aqui o que Kardec coloca é que as pessoas que vivem essa experiência já começam a desenvolver essa convicção da existência desse elemento imaterial, que é a alma. E aqui ele coloca, né, assim também pode-se dizer, com alguma razão, que o magnetismo e o espiritualismo são incompatíveis. Isso porque o magnetismo não apenas com relação ao magneto, ou ao magnetismo daquilo que a gente estuda na física, mas ele fala das consequências da aplicação do magnetismo animal, que é o caso, por exemplo, né, de induzir o indivíduo num transe sonambúlico e depois começar a fazer ali o acompanhamento das experiências que aquela pessoa vive. Então, se você é um magnetizador, ou um hipnólogo, vamos dizer assim, e você induz uma pessoa naquele estado de transe e ela começa a trazer para você alguns relatos daquilo que ela está vivendo, dificilmente você vai encontrar um magnetizador ou um hipnólogo que não creia na existência de um elemento além da matéria. Mas, infelizmente, existe. Né? Como é que a gente vai imaginar, por exemplo, de você chegar a um psicólogo, um psicoterapeuta, que provoque na pessoa esse estado hipnótico, e aí então a pessoa começa a falar sobre lembranças do seu passado, falar sobre regressão de memória. A gente lembra que falar de regressão de memória não significa terapia de vivências passadas. Porque regressão de memória eu posso voltar à minha memória em 10 anos, 15 anos, 20 anos, na minha infância. Podemos chegar até, inclusive, durante o período de gestação,
porque tem pessoas que fazem relatos que naquela época ela sentia uma sensação muito ruim, sentia uma agressão emocional muito forte. Né? Beijo, Sandra, bem-vinda, faz tempo que eu não te via. Então, nós temos assim essa ideia da regressão de memória. Então, as pessoas, quando fazem isso, elas fazem uma viagem apenas no inconsciente daquela pessoa, ou nos bloqueios mentais e emocionais que ela demonstra, e ela continua com essa mesma convicção de que a alma não existe. Agora, muitas pessoas que induzem esses estados hipnóticos e trabalham com vivências de vidas passadas, né, com a terapia de vivências passadas, mais uma vez eu já falei para vocês que eu não gosto de falar terapia de vidas passadas, porque nós não temos nem vida passada nem vida futura, nós temos uma única vida. O que nós temos são experiências, vivências do passado e vivências do futuro. Então quando a gente pergunta assim, quem eu fui no passado? Eu fui eu mesmo. E quem é você no futuro? Eu continuarei sendo eu mesmo, só que vivendo personalidade diferente, né? ou uma personagem diferente, nem personalidade, né? Uma personagem diferente, vivendo experiências diferentes. Então, não digam, né? Olha, vidas passadas, vidas futuras. Nós temos uma única vida, né? Minha vida em outras vidas, né? Nesse caso, nesse filme, Wagner, seria esse processo de regressão. Só que na verdade foi uma regressão autoinduzida, ou uma regressão espontânea, porque são memórias que começam a aflorar na mente daquela personagem ou daquela pessoa, né, que fez esse relato, e ele então começa a se lembrar espontaneamente daqueles elementos. Então, na verdade, esse filme ele traz para nós um objeto de estudo muito interessante, né? Até mesmo no filme, que é vendido aqui no Brasil no DVD, na parte dos itens especiais do DVD, nas opções especiais, nós temos ali participação de estudiosos da doutrina espírita falando sobre as vivências passadas, falando sobre o que é a regressão de memória, o que é terapia de vivências passadas, né? E depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso depois. O Fernando colocou em cima, uma vez uma pessoa me disse que não acreditava em Deus e diabo. Aí eu falei sobre umbral, então ele me disse que então vamos nos encontrar lá, porque você não é flor que se cheire. Tá certo, né, Fernando? Né? Sou ateu, graças a Deus, né? Até que, como diz, né, o velho ditado, né, você nunca vai encontrar um ateu numa trincheira de uma guerra, né? Porque ele vai ficar, ai meu Deus, que Deus me ajude, coisa e tal. É sempre assim. Cindizinha colocou, né, Dr. Ricardo de Bernardi, conta de uma regressão até a vida uterina, quando o espírito recorda que quase foi abortado, né? Então são experiências como essas, né? Algumas vezes, por exemplo, a mãe, porque o ideal seria, uma mulher durante o período de gestação, ela deve viver uma tranquilidade muito grande, uma vida fisicamente saudável, emocionalmente saudável, socialmente saudável, para que todas as suas emoções e energias, digamos assim, sejam transmitidos, né, ao espírito, né, ou ao feto que se encontra em desenvolvimento. Isso a própria medicina fala. Não considera essa questão das energias, mas ela fala das emoções, ela fala das substâncias que o organismo também transfere para o feto, e fala do período de gravidez, do pré-natal, da tranquilidade, de você não se estressar e coisa e tal, né? Então, mas a vida hoje, infelizmente, ela acaba não oferecendo essa tranquilidade. Então, muitas mulheres, por exemplo, têm uma vida fisicamente problemática, utilizando substâncias como álcool, drogas, fumo, alimentação inadequada, vive relações tumultuadas, turbulentas, né, dentro do casamento e tudo mais, e muitas vezes a criança nasce com alguns distúrbios emocionais exatamente por consequência desse período de influência. E então ela não sabe por que ela é assim, não sabe por que ela tem medo, às vezes ela aparece com medo que é incontido, de repente você faz uma regressão de memória e você encontra bloqueios no inconsciente dela, na sua vida infantil, que poderia ter colocado a sua vida em risco, ou ameaças de perda, ameaças de agressões e tudo mais. Né? Então a gente tem ali essa questão da mente, ela é muito interessante. A Regina lembrou que Paulo de Tarso diz de uma só existência. Nós já até falamos sobre isso, né? Quando ele fala sobre o corpo físico e o corpo espiritual, nós já estudamos lá nas cartas de Paulo, que ele fala exatamente sobre isso. Que você não renasce no mundo espiritual, mas é um renascimento no sentido moral, não no sentido físico, né, digamos assim. Então, essa questão do magnetismo depende muito de cada terapeuta. Hoje nós temos, quando você fala assim, mas um psicólogo que é materialista, será que é possível você encontrar alguém que não tenha esse elemento espiritual, esse elemento da alma, dentro das suas convicções profissionais? Sim, existe. Me lembra até certa vez, eu já comentei com vocês aqui esse fato, que houve uma mesa redonda
né, esses grupos de debates que aparecem na televisão, mas muito parecido com aquele Roda Viva que passa na TV Cultura, ou muito parecido com o Pinga Fogo que o Chico Xavier participou, em que era ele, né, o entrevistado, e nós tínhamos ali uma bancada com pessoas, né, ligadas naturalmente a esse tipo de pensamento, mas com opiniões diversas, né, aqueles que aceitavam, aqueles que recusavam, e então ficavam ali inquirindo o entrevistado para saber exatamente a opinião dele a respeito de determinado tema. E naquela época o Pinga Fogo ele tinha atletas, né, desportistas, políticos, artistas, religiosos, né, e o Chico Xavier foi ali a maior sensação da época, né, a ponto de ter 2 Pinga-Fogos com horários assim muito além do que era programado, daquela 1 hora, ele chegou a fazer quase 3 horas de programa, de tamanha insistência. Depois fizeram a 2ª edição para continuar o mesmo assunto, de tão importante que foi para a divulgação do espiritismo naquela época, né? Então, nesse programa que eu comentei com vocês, ele passou na antiga Rede Manchete, né, na afinada Rede Manchete, né, que agora virou a Rede TV há algum tempo, aqui de São Paulo, e nessa manchete ela teve esse programa de debates, e era então um rapaz que tinha vivido experiência de quase morte. Ele era o entrevistado, e na bancada nós tínhamos ali médicos, religiosos, psicólogos e tal. E eu me lembro de que ele dizia que primeiro ele era um garoto de rua, que usava drogas, mas que depois ele se converteu para uma religião evangélica, e durante essa sua já, digamos assim, libertação dessa vida mundana, dessa vida perdida que ele teve, ele sofreu um acidente de carro. E nesse acidente ele ficou num estado de comatoso, e aí então, quando ele voltou dessa condição, ele relatou que ele tinha visto, né, aquele túnel de luz, impressão de pessoas estarem próximas com ele, sentindo que ele estava sendo puxado, e depois ele foi trazido de volta e coisa e tal. E aí então o psicólogo que estava lá, que era muito cético nesse sentido, o argumento dele é: isso que você sentiu foi ilusão. Virtude, né, que aconteceu em virtude das sequelas que ficaram pelo período de drogas que você usou. E ele era muito convicto daquilo que ele falava, ele era muito assim, até um tanto agressivo, né, usava um pouco de ironia, de sarcasmo, para poder falar sobre a vida daquela pessoa. E ele falava assim: olha, eu tive essa experiência. Eu senti de fato a presença de Deus, né, que é exatamente a forma como eles se expressam, né. Me dá um ok na hora de texto, pessoal. Vocês estão muito quietos. Ah, obrigado. Criança quieta é porque ou está dormindo, ou está prestando atenção, ou está fazendo arte. Eu fico com a terceira opção, mas tudo bem. Então, se vocês estão quietinhos aí, tá bom. Né? Tá bom, então. Né? Já viu, né? Então, sabe aquela história, né? A mãe está na cozinha, o filho está na sala e está aquele silêncio. Ela vai de mansinho, deixa eu ver o que ele está fazendo lá. Né? Mas tudo bem. Então, a gente vê que nesse caso, por exemplo, nessa entrevista, o psicólogo era alguém que, exatamente, ele era o fiel não, né? Era o ponto de referência da visão materialista numa experiência desse tipo, argumentando, né, exatamente que a visão que aquela pessoa teve foi simplesmente ali algo. Aí vem o neurologista que deu a opinião dele, né, que normalmente quando você entra num estado de quase morte fisicamente, significa que o seu organismo está ali agonizando para poder sobreviver, porque o instinto de sobrevivência, o próprio organismo procura restabelecer todas as suas funções através da liberação de hormônios, através de estímulos nervosos produzidos pelo cérebro e tudo mais, e muitas dessas substâncias que são injetadas por glândulas, né, no nosso cérebro, acabam provocando esse tipo de ilusão, em que a pessoa começa a reviver as suas memórias de um modo muito mais intenso, ela começa a ter visões, começa a ter alucinações. Tudo isso pelas substâncias que o próprio organismo acaba injetando, acaba liberando. Então, e um religioso falava que não, isso é realmente um estado de uma vivência espiritual e coisa e tal. Então a gente vê que, no caso de Kardec, falava dos magnetizadores, né? Deixa eu pegar aqui o argumento que ele utilizava, e falava dos materialistas. Hoje, atualizando esse pensamento de Kardec para o nosso tempo aqui contemporâneo, a gente lembra que os profissionais da área de saúde vivem esse conflito. Ou acreditam ou não acreditam, né? Porque, na verdade, eles trazem as suas convicções pessoais. Eu posso ser um neurologista sendo evangélico, posso ser neurologista sendo católico, sendo espírita, como eu posso ser um neurologista sendo ateu. Mas a gente percebe que a especialidade de neurologia que ele vive, ela não trata dessa questão do espírito. Isso é uma questão de convicção pessoal da pessoa, da sua religião, da sua fé, da sua vida familiar, sei lá de que forma que ele alcançou
essa crença, né? Então a gente vê assim que hoje as nossas ciências não tratam desses assuntos. E a gente tem hoje, inclusive, alguns profissionais da área de saúde e que são espíritas que procuram trabalhar essa questão do espírito. Basta a gente lembrar o Dr. Sérgio Felipe, aqui de São Paulo, que ele é neurologista, né? E exato, né? A Associação Médico Espírita tem se mobilizado para poder unir a ciência médica com a parte da ciência espiritual, para poder compreender que os dois estão intimamente ligados e que muito daquilo que o corpo sofre é uma consequência das turbulências que o espírito vive. Mas isso é um desafio que eles estão tendo, porque da mesma forma que você fala que o médico espírita pode falar isso, você tem um médico ateu que vai dizer contra. Então nós temos hoje, como eu falei para vocês, o Dr. Sérgio Felipe, que fez ali o mestrado dele, né, sobre glândula pineal, sobre mediunidade e tal, e ele então conseguiu introduzir na Universidade Federal de São Paulo, que era a antiga Escola Paulista de Medicina, a uma cadeira chamada Medicina e Espiritualidade, que não é para falar de espiritismo lá dentro, mas é para considerar o elemento espiritual como um elemento real, e não simplesmente um elemento de crença. Então hoje as nossas ciências estão caminhando, né, tentando conciliar, tentando conversar para saber exatamente de que modo que isso pode ser interpretado, e o espiritismo é a chave fundamental, porque os argumentos do espiritismo não é uma questão de crença, é uma questão de estudo, né? Então eu não vou dizer que um médico tem que acreditar em Deus, porque senão é pecado, porque senão ele vai para o inferno. Eu posso apresentar o meu argumento para que ele acredite em Deus, para entender que existe uma inteligência que gerencia o universo, gerencia tudo, que é a causa primária de todas as coisas. E aí então nós entramos naquele debate filosófico, né, científico, para tentar encontrar os pontos, os elementos que podem se juntar nesse campo. Então o que Kardec coloca é exatamente isso, né, que são duas doutrinas que são opostas entre si, mas aqueles que viveram a experiência, tanto aquele que é o próprio magnetizador, ou é o profissional que auxilia, que induz aquele paciente àquele estado de transe, como o próprio paciente, se ele conseguiu estudar os detalhes dessa experiência, ele perde então, né, ou quebra aquela barreira do pensamento materialista e começa de fato a considerar o elemento espiritual. Porque ele diz assim, olha, alguma coisa aconteceu. Se você fala para um psicólogo, ou um médico, um profissional de ciências, que é um parapsicólogo, que estuda a parapsicologia, ele vai dizer sobre projeção da mente, ele vai falar sobre telepatia, ele vai apresentar os elementos dele. Então ele pode dizer que não necessariamente existe a alma, mas existe a consciência. Ele já apresenta um outro elemento. Então a gente vê que Kardec não fala desse assunto. Exatamente porque... Bom dia, pessoal que chegou. Exatamente porque naquela época muitas dessas ciências estavam ou se desenvolvendo ou ainda não existiam. A gente lembra que a parapsicologia surgiu no começo do século XX, década de 20, década de 30. A hipnose começou a se desenvolver na década de 50, década de 60, do século XIX. Então a gente vê que são ciências que estavam ali naquele estado embrionário e que não tinham ainda se difundido, porque uma ideia, quando ela começa a se desenvolver e ela toma corpo, ela começa a se difundir de uma forma gradual, sendo aceita pelos grupos conforme o tempo vai passando e conforme eles vão vivendo essa experiência. É o que acontece hoje, se por acaso um profissional da área médica, ou seja um neurocientista, ou um biomédico, seja lá qual for a especialidade dele, né, qual for a profissão dele, mas dentro dessa área, se ele faz uma descoberta no laboratório, ele então publica essa descoberta numa revista científica, essa revista científica é divulgada em todas as partes do mundo e os profissionais vão tomando conhecimento, conforme eles vão se atualizando. Mas naquela época de Kardec não era assim. Quando a gente pega, por exemplo, dois artigos, um que fala sobre o desenvolvimento da doutrina espírita e outro que fala sobre a hipnose. E outro que fala, inclusive, por exemplo, sobre a própria mudança na evolução do ser humano, dos animais, como aconteceu com Darwin. Darwin publicou dele o livro A Teoria das Espécies, A Evolução das Espécies, foi em 1859, se não me engano. Pesquisem para mim, por favor, quando foi lançado o primeiro livro de Darwin. Então a gente vê assim que Darwin lançou aquele pensamento dele, Kardec trouxe a doutrina dos espíritos, a hipnose começava a se desenvolver, e eram três teorias que revolucionaram o mundo em termos de descobertas, de evolução naquele período. Mas não significava necessariamente que eles se conheciam.
ou que eles conversavam a respeito, de repente imaginar Darwin com aquela barbona dele, dar um abraço no Kardec e falar: ô Kardec, você está aqui, como é que está a sua teoria? Eles não se conheciam, eles não tinham contato. Muitas vezes até ficava se perguntando, né, de onde que aquele maluco tirou essa ideia. Porque Darwin ele era naturalista, né, então ele fez aquela pesquisa imaginando sobre a evolução dos animais, e ele não considerava o elemento espiritual. Tanto que ele foi banido, ele era anglicano, né? E ele foi então excomungado da igreja dele porque ele começou a afrontar aquilo que a Bíblia falava. Para a Bíblia, Adão e Eva. Para Darwin, evolução das espécies. Aí aparece Kardec e fala da existência dos espíritos. Ele estava muito mais, Darwin nesse caso, ficando ligado, preso à sua teoria científica, do que ficar preocupado, por exemplo, em falar sobre questões espirituais. Então são teorias revolucionárias que não se conheciam, que não se completavam, que não tinham interesse em se aproximarem. Daí então a gente vê que espiritualidade o espiritualismo e o materialismo são teorias que elas vão simplesmente surgindo, de acordo com a convicção de cada um. Vamos continuar aqui. Acharam alguma coisa de Darwin ou ninguém pesquisou? 59, obrigado, Edu. Então 1859, né, a evolução das espécies. E com 57, 2 anos antes, o Livro dos Espíritos. Olha só, duas teorias que chacoalharam a estrutura da nossa sociedade daquele período de uma forma assombrosa. Primeiro, a existência do espírito. Não mais como aquela ideia fantasiosa de paraíso, anjos, demônios, céu e inferno, mas falava simplesmente em imortalidade e continuidade da vida. 2 anos depois me aparece Darwin dizendo que o homem não nasceu de Adão e Eva, mas que ele veio evoluindo das espécies de acordo, né, com a sua adaptação ao meio. Olha só, dá para imaginar o que isso significou naquela época? Kardec combatido por um lado, Darwin combatido do outro, e até hoje nós temos as duas teorias se desenvolvendo. A teoria darwinista, que aparentemente para nós, isso é muito lógico, isso é muito normal. Mas vai dizer isso nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas que nós temos hoje? Qual é a porcentagem daqueles seguidores que aceitam essa teoria da evolução das espécies, contradizendo aquilo que a Gênese bíblica fala? Lembrando que nós temos o cristianismo, juntando católicos, né, desde os católicos apostólicos romanos, dos católicos ortodoxos, na Grécia, na Rússia e tantos outros, e mais os evangélicos protestantes nas várias partes do mundo, eles compõem ali quase 2 bilhões de pessoas, ou até mais do que isso. E perdem apenas para a religião islâmica. E aí então nós temos o islamismo, que também segue ali o Antigo Testamento como princípio. Acreditam em Adão e Eva, acreditam no inferno, acreditam no céu, tanto que o sepultamento dos muçulmanos considera o retorno do corpo à terra, que foi de onde ele saiu. Então nós pegamos os cristãos, de modo geral, e pegamos os islâmicos, de modo geral, nós temos ali quase 4 bilhões de pessoas num universo de 7. Aí a gente diz assim, mas o darwinismo está sendo aceito. Não está, não. Hoje as escolas ensinam essa ciência porque nós vivemos, a partir da Constituição de 1891, logo depois da proclamação da República, dizendo que o Brasil é um Estado laico. Ou seja, a igreja já não mais influencia no método de governo. Foi aí então, e depois de muitas décadas depois, que começaram a estudar ciência na escola. Que a gente pega o livro de biologia e vê aquela fotografia clássica, né, que a gente tem um macaquinho, depois tem ali o hominídeo, aí tem o homem curvado, o homem em pé e o homem atual, contemporâneo. Até então não se estudava isso. Inclusive nós temos projetos, a ex-senadora Marina Lima, não é Marina Lima, qual é o nome daquela outra? Esqueci o nome dela. Ela propôs lá no Nordeste, no estado por onde ela foi eleita, a ideia de estudar a Bíblia nas escolas públicas em vez do livro de ciência. É obviamente que foi recusado isso. Não é Marina Silva, é uma outra. É uma outra cindizinha. Não é Benedita também. Ela é do Nordeste, a Benedita do Rio, e a Marina Silva ela foi ministra. Me esqueci o nome dela. É uma outra mulher também, magrinha. Ela é magrinha, me esqueci o nome dela. Bom, enfim, ela é evangélica, né, evangélica pentecostal, e a proposta dela foi fazer com que os livros de ciências fossem substituídos pela Bíblia. Dá para a gente imaginar isso no século XXI? Ela propôs, foi rejeitado naturalmente, embasados, né, aqueles que se opuseram, se embasaram exatamente na própria Constituição Federal,
dizendo que o Brasil é um Estado laico e que não deve seguir princípios religiosos. E aí então a gente vê que como a dificuldade que nós temos de compreender essa ideia do espírito, essa ideia da matéria e fazer um vínculo de uma coisa com a outra. Vamos em frente lá que eu já estou falando demais. O Dudu colocou aqui: a proposta de Darwin, que as espécies se originam por processos inteiramente naturais, contradiz a crença religiosa na crença divina, tal como é apresentado na Bíblia, no livro A Gênese. As discussões que o livro desencadeou se disseminaram rapidamente entre o público, criando o primeiro debate científico internacional da história, né? Pois é, exatamente. Né? Pois é, embasou aquilo que a gente falava, né? A Lívia colocou: lembro que na escola tinha matéria, ensino religioso, mas só falava da visão católica, né? Eu comentei com vocês já, Lívia, né? A gente nem entra muito nesse debate, mas aqui em São Paulo minha sobrinha estudou, né, no Colégio Passionista Santa Gema. Aliás, Santa Gema, né, ela era uma médium de efeito físico assim impressionante. Naquele livro A Mediunidade nos Santos nós estudamos sobre ela. Então ela promovia a levitação, tinha desdobramentos, etc e tal, né? Então, quando a gente fala sobre... Filhinha, por favor. Quando a gente fala sobre essa questão das influências religiosas, então ela estudava num colégio católico, e estudando num colégio católico, ela tinha aula de ensino religioso, e aí você fica pensando, né? Bom, o que será que uma igreja católica, administrada por freiras, vão ensinar para ela? E eis a grande surpresa, que quando ela veio trazer o livro, porque a gente foi comprar, era um livro didático, um livro pedagógico de Dora Encontre, que é uma educadora, ela tem pós-doutorado em educação espírita, né, pela Universidade de São Paulo, e o livro dela e do Alessandro Bigueto, que é um outro estudioso da pedagogia, publicaram livros de educação sobre religiões, e essa escola adotou esse livro. Quando eu li assim, eu fiquei até emocionado, né? Me deu até aquele arrepio. Eu falei assim: não acredito que essa escola vai estudar esse livro. Porque é simplesmente maravilhoso. E você abria assim de cara, você tinha a foto de um ritual da Umbanda. E as crianças estavam tendo contato com esse ecumenismo de várias religiões, se interagindo, sem preconceito, sem nenhum tipo de barreira. E a professora, que era católica, ensinava sobre isso. Então a gente vê assim que há muito que se desenvolver, principalmente na nossa educação, né? O Dudu colocou: nós mesmos que estudamos no Dom Bosco, no Salesiano, era catolicismo o tempo todo, sim. Lá era missa todos os dias de manhã, quando eu chegava na escola, rezava o Pai Nosso, Ave Maria durante o hasteamento da bandeira. Os professores eram católicos, fazia comunhão e tudo mais, né? Então era uma coisa ali que bem diferente dos tempos atuais, né? A Miriam colocou, né, ainda existe isso como uma obrigação de algumas escolas, ler a Bíblia, frequentar a missa para ter nota, né? Já pensou? Então, quer dizer, isso existe ainda, né? Tinha um padre que falava de perturbações obsessivas com a gente, eu queria saber mais e mais, né? E o padre não podia falar muito lá. Pois é, coitado. Né? Feliz então, né, de vocês que conseguiram ter contato com esse padre, né? Vamos lá então, pessoal. Então ele colocava aqui para nós sobre essas dificuldades, né, de conciliar o pensamento materialista com o espiritualista diante das experiências do sonambulismo. Seja o que for, diz Kardec, nunca vimos um único sonâmbulo que não tivesse sido penetrado por um profundo sentimento religioso, quaisquer que pudessem ser suas opiniões no estado de vigília. Então a gente tem aquelas pessoas que viveram um estado de sonambulismo, uma experiência de quase morte, ela voltou muito mais religiosa do que o normal. Nós tínhamos aí deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, me dá um instante. Que eu tenho que. Minha memória não está lá aquelas coisas e eu vou ter que pesquisar aqui, senão eu não vou conseguir dormir hoje. Espera aí. Eu vou pegar aqui o nome dele, que ele fez um documentário falando vida após a morte. Deixa eu encontrar aqui que eu já passo para vocês. Espera lá. Se eu não pegar o nome desse cidadão aqui, a coisa vai pegar. O nome dele eu acho que eu vou ficar sem dormir, porque não estava aqui onde eu esperava. O nome dele tá aqui, ó, Beyond and Back. Eu só tenho aqui, por incrível que pareça, só tenho aqui o nome do documentário dele. Me esqueci o nome do indivíduo. Então ele fez 2 documentários, né? Vida após a morte, né? Em inglês, Life After Life, e ao outro documentário, Beyond and Back. Então, bom, enfim, era um estudioso dessas ideias da vida após a morte, né? Da vida após a morte.
E aí então, ele fazia várias entrevistas de pessoas que uma delas, por exemplo, tinha sofrido... Não é esse o nome não, é outro mais conhecido. Ele tinha falado, uma das entrevistas, por exemplo, era uma pessoa que atendeu o telefone, e era telefone do tradicional, não era telefone sem fio, e ela levou um choque muito forte, porque era um dia de tempestade, aquela coisa toda, e a pessoa então entrou em estado de coma, por causa por ser eletrocutada. E aí então, indo no hospital, quando ela voltou, ela falou sobre a leveza, sobre a sensação de liberdade, que não havia dor, que era uma paz indescritível. Não é também Laurinete, é outro nome. Coloca Life After Life, coloque na pesquisa no Google que vocês vão achar o autor. Exatamente, Raymond Mooden é o próprio. Então o Dr. Raymond Mooden, que era um pesquisador dessa área das experiências de quase morte, nessa entrevista então ele falava que todas as pessoas que traziam um relato era assim: olha, eu senti uma paz que eu nunca senti antes, eu me senti envolvida por um amor que é indescritível. Então elas voltaram muito mais espiritualizadas do que apenas alimentando uma fantasia de ter visto alguma coisa. Então isso foi na prática, que é exatamente o que Kardec traz aqui, né, nessa pesquisa do Dr. Raymond. Ele conseguiu então comprovar aquilo que Kardec já falava. Ele disse: seja o que for, nunca vimos um único sonâmbulo que não tivesse sido penetrado por um profundo sentimento religioso, quaisquer que pudessem ser suas opiniões no estado de vigília. Que é exatamente aquilo que foi comprovado cientificamente agora pelo Dr. Raymond. Agora, os pesquisadores ainda duvidam: será que ele teve uma fantasia? Será que ele teve alguma alucinação? Ou coisa e tal. Vamos em frente. Filhinha, vou começar naquele parágrafo agora. Voltemos à teoria da lucidez. A alma, sendo o princípio das faculdades do sonâmbulo, é nela que reside necessariamente a clarividência, e não em tal ou qual parte circunscrita do nosso corpo. Então, quer dizer, a visão que o indivíduo tem, essa visão à distância, essa visão espiritual, não está restrita aos olhos. É uma visão, na verdade é uma impressão que o indivíduo tem, é uma percepção que ele tem na alma toda. Porque a alma não tem olhos. Lembra que a gente conversou sobre isso no nosso último encontro. Se você pegar um espírito e colocar ele no escuro, ele vai ficar tateando, trombando nas coisas? Não, ele vai conseguir ver aquele ambiente através da sua visão espiritual, porque ele percebe a energia, ele não percebe a luz. Não é uma questão de luz, é uma questão de energia. Eu trouxe até o exemplo para vocês do filme Matrix, quando o Neo, aquele personagem, né, depois que ele tem aquela visão dele da Matrix, ele começa a ver então os códigos, ele não vê mais os objetos. Então, ele mesmo ficando cego, como aconteceu no último filme, na última parte do filme, ele sofreu um acidente, né? Ele foi agredido e acabou ficando cego fisicamente, mas ele conseguia ver todos os códigos porque ele tinha essa percepção. Então a gente pode usar esse filme como uma referência muito pobre, mas é uma forma que a gente tem de tentar compreender um pouquinho esse fenômeno. Então o que Kardec coloca é que não está preso, né, a visão não está presa na testa, não está presa no cérebro, a visão não está restrita aos olhos, mas é a alma, de um modo geral, que percebe. Ele simplesmente capta aquilo que está vindo através dele. E algumas regiões do corpo, né, ou do perispírito, podemos dizer assim, acaba sendo mais sensível. Pessoas que veem através da barriga, do peito, da testa. Tem pessoas que têm impressão pelos pés. Ele simplesmente não sabe explicar, nós menos ainda. É por isso que o sonâmbulo não pode designar o órgão dessa faculdade, como designaria o olho para a visão exterior. Ele vê através de todo o seu ser moral, quer dizer, através de toda a sua alma, pois a clarividência é um dos atributos de todas as partes da alma, como a luz é um dos atributos de todas as partes do fósforo. Em toda parte, portanto, aqui o que Kardec lembra é interessante, nós diferenciarmos a luz da lâmpada. Vocês pegam aí a lâmpada do ambiente onde vocês estão, olhem para ela e fiquem imaginando que quem está iluminando é a luz que irradia. Não é a lâmpada, né, o vidro, o objeto lâmpada. Então, na verdade, é o espírito que consegue alcançar tudo aquilo que existe de material no nosso mundo, e aí então é assim que o espírito faz. E Kardec lembra exatamente do fósforo, né? A gente fala da lâmpada. E ele continua dizendo para nós aqui: em toda parte, portanto, onde a alma pode penetrar, há clarividência. Daí a causa da lucidez dos sonâmbulos através de todos os corpos, sob os envoltórios mais espessos e todas as distâncias. Então imagina uma luz que se irradia, o Sol, por exemplo,
tocando tudo que existe, o Sol seria um indivíduo que se irradia. Só que na verdade seria ele um médium, ou porque na verdade a gente lembra que a clarividência não é mediunidade. A clarividência é um elemento anímico. A mediunidade só existe quando o espírito em emancipação entra em contato com outro espírito. Então lembrem-se, né? Médium é aquele que tem contato com espíritos. Se eu simplesmente me emancipo e daqui da minha casa eu vou até o aeroporto vendo ali os aviões pousarem e decolarem, isso é simplesmente um atributo que é da minha alma, né? É um fator anímico que eu tenho capacidade de fazer. Mas eu não sou médium por isso. É essa a diferença que Divaldo lembra quando ele fala sobre médiums e paranormais. Ele diz que todo médium é um paranormal, porque ele tem uma percepção fora do normal. Mas nem todo paranormal é um médium, porque eu posso ser paranormal, ler a mente das pessoas, mas eu não ter percepção nenhuma de espírito à minha volta. Então todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium, porque esse paranormal ele tem apenas atributos anímicos, não mediúnicos. Vamos lá. Acabei de apertar um botão aqui errado. Vamos tentar encontrar onde eu parei. Tá. Uma objeção apresenta-se naturalmente a esse sistema e devemos apressar-nos em respondê-la. Se as faculdades sonambúlicas são as mesmas da alma desligada da matéria, por que essas faculdades não são constantes? Por que certas pessoas são mais lúcidas que outras? Por que a lucidez é variável na mesma pessoa? Concebe-se a imperfeição física de um órgão, não se concebe a da alma. Perguntas interessantes de Kardec. Por que tem pessoas que vivem essa experiência de emancipação e voltam e se lembram? Enquanto que outras fazem relatos e depois que elas voltam no estado de vigília, no estado de lucidez, a gente pergunta, você lembra de tudo que você falou para nós? Ele vai dizer não. Mas você acabou de falar um monte de coisa, ele falou, não me lembro. Então tem essa situação também. Algumas são mais lúcidas do que outras. Entra no estado de transe, a pessoa fica, não estou vendo. Sabe aquela coisa que acaba de acordar meio sonolenta? Aquela coisa meio desorientada, enquanto que outros estão plenamente lúcidos. Ele diz, estou aqui, o que você deseja? Você consegue ver tal coisa? Consigo. Então ele tem, pois é sempre atrasado também, né, de Silvia? Então aquela pessoa que está sempre meio sonolenta e tal, acontece isso também nesses estados. Por que a lucidez é variável na mesma pessoa? Quer dizer, tem dia que a pessoa está conseguindo ver tudo. Tem dia que ela vê as coisas meio atrapalhadas, meio desfocadas, ela não tem aquela percepção clara. Por que existe isso? Aí ele coloca, concebe-se a imperfeição física do órgão. Quer dizer, o nosso corpo físico, ele pode ser imperfeito, com as doenças, com as limitações e coisa e tal. Mas a alma não. Se um espírito desencarnado tem essa percepção plena do mundo espiritual, quando ele já atingiu esse nível de adaptação, de consciência, por que nós encarnados, quando nós nos emancipamos, não temos a mesma lucidez? Nós poderíamos ver como todo e qualquer espírito, mas não. Os espíritos conseguem ter uma percepção melhor do que a nossa. Por que isso? Kardec aqui continua. A alma prende-se ao corpo por laços misteriosos que não nos tinha sido dado a conhecer antes que o Espiritismo nos tivesse demonstrado a existência e o papel do perispírito. Essa questão, tendo sido tratada de uma maneira especial na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina, nós não deteremos mais aqui. Limitar-nos-emos a dizer que é através de nossos órgãos materiais que a alma se manifesta ao exterior. No nosso estado normal, essas manifestações estão naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento, assim como o melhor operário não pode fazer uma obra perfeita com ferramentas ruins. Aqui Kardec volta lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a influência do organismo sobre o espírito. Deve ser das primeiras perguntas da segunda parte. E aí a gente diz assim, mas o corpo físico pode influenciar no espírito? De imediato a gente pensa assim, não pode. Porque o espírito é perfeito, o espírito é isso, aquilo tudo. Mas aí então ele começa a perguntar aos espíritos e eles respondem de uma forma muito interessante. Ele diz que o corpo físico interfere nas expressões, interfere nas manifestações da alma. Porque para eu poder lembrar de alguma coisa, eu tenho que ter o meu cérebro bem dinamizado, bem saudável, com todos os neurônios ativos, sem nenhuma influência de drogas, de nenhuma medicação nem nada. Então, se meu cérebro está redondinho, o meu espírito se manifesta com mais perfeição. Mas como o nosso corpo físico, por si só,
é uma matéria que provoca uma restrição no espírito, nem o espírito consegue ser plenamente claro. Talvez Jesus, a gente coloca porque a sua constituição física, embora sigam os mesmos padrões aqui do nosso corpo físico, tinha ali um fluxo de energia que mantinha aquele corpo saudável em plena atividade. Portanto, ele tinha ali uma mediunidade no seu mais alto grau, uma consciência da sua realidade espiritual no seu mais alto grau. Então coloca tudo aquilo que o espírito pode se manifestar através do seu corpo físico no mais alto grau. A gente compreende que Jesus era um desses. Por isso, então, a gente lembra, né, que falava como é que nós podemos visitar, por exemplo, né? Encontrar, por exemplo, visitar uma instituição, um hospital que lidem né, com pessoas com limitações intelectuais. A gente vai na APAI, por exemplo, aqui em São Paulo, né, onde que trata de crianças, né, que são excepcionais. Nós vamos na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, que também tem ali crianças, né, que tem ali aulas, né, tem escolas que lidam com crianças especiais e tal. E aí então a gente vai nesses ambientes e a gente começa então a fazer uma avaliação. Será que aquele espírito também é um coitadinho, é um espírito limitado? Será que aquele espírito, por ele não conseguir falar, por ele ter aquela dificuldade para poder engolir a saliva, o coitadinho fica babando o tempo todo, a gente olha e fala, coitado daquele espírito, é um espírito imperfeito? A gente começa a estudar a doutrina espírita e vê que não é bem assim. A gente começa a compreender que o corpo pode trazer as suas limitações, mas o espírito, no estado de emancipação, ele mantém ali a sua constituição perfeita como espírito e o seu conhecimento de acordo com suas evoluções. Tanto é assim, né, já comentei com vocês, a gente reforça esse pensamento, que aqui em São Paulo a Associação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Associação Espírita não, né, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, que é uma grande instituição aqui em São Paulo, mantém um hospital de acolhimento, né, a crianças, né, pessoas com limitações intelectuais, limitações físicas, um hospital muito bacana, né, que inclusive ele é relatado naquele livro, naquele filme, o filme dos Espíritos, que foi produzido inclusive pela própria instituição, pela TV Mundo Maior. E aí então no finalzinho mostra ali eles visitando, quem assistiu a esse filme se lembra desse hospital. E ali então, por acolherem tantos espíritos, inclusive por estudarem também as obras básicas, eles fizeram uma experiência nos seus grupos mediúnicos. Começaram então a observar que muitos espíritos vinham trazendo relatos de suas vidas, e essas vidas eram vidas contemporâneas, vidas atuais. E aí, fazendo pesquisa, entrevistando e coisa e tal, eles perceberam que alguns dos espíritos daquele hospital, em processo de emancipação, se manifestavam nas reuniões mediúnicas. E eles conversavam com naturalidade. Alguns deles, né, aqueles que tinham mais facilidade de se desdobrarem, conversavam com mais clareza, com mais lucidez, enquanto outros mantinham ainda essa perturbação que o corpo físico provocava. Então o que Kardec nos lembra aqui, que o corpo físico, sem dúvida nenhuma, é para nós um grande obstáculo para a manifestação do espírito. Por isso que muitas vezes o espírito em desdobramento, em emancipação, nesse estado de transe sonambúlico, ele tem uma lembrança clara, ou tem uma percepção clara daquilo que acontece à sua volta, e quando ele vem de volta ao seu estado de lucidez, ele não consegue se lembrar de muita coisa que ele falou, porque o seu cérebro não comporta tantas imagens e tantas ideias que ele desenvolveu durante esse período. E é por isso que muitas vezes pessoas em estado sonambúlico, ou no estado de transe, né, que Kardec colocava, muitas dessas pessoas demonstram um conhecimento que estão muito além de sua capacidade normal. É aquela pessoa comum que fez um ensino básico, não teve nenhum conhecimento, e de repente no estado de transe ele começa a demonstrar conhecimento filosófico, científico, pensamentos extremamente profundos que não condizem com o seu estado natural. É porque o espírito, nesse estado de desdobramento, consegue então acessar as suas memórias profundas e trazer o conhecimento adquirido até então. A Miriam colocou, já aconteceu de estar no estado de transe dormindo, de olhos físicos fechados, ler algo e não conseguir ver as letras que lemos normalmente, mas saber do conteúdo, né? É tenso porque é como se o cérebro não registrasse a leitura, mas entendemos assim mesmo. Sim, são experiências interessantes. Eu me lembro de uma época, Miriam, década de 80 mais ou menos, muitos de vocês ainda não eram nascidos nessa época. Na década de 80 tinha uma propaganda que passava na televisão que você comprava um curso de inglês.
E nesse curso você comprava um kit que vinham ali as fitas cassete, né, que eram, né, para vocês que não sabem o que é fita cassete, que não nasceram nessa época, né, vocês só usam MP3, USB, Bluetooth e coisa e tal, né, então fita cassete era uma coisa que a gente usava naquela época. Então você comprava uma caixinha que vinha com a fita cassete, e aí então você comprava também um alto-falante. Esse alto-falante ele era como se fosse um pedaço de, vamos dizer assim, era uma almofadinha do tamanho de uma... Meu Deus do céu, um negócio tão simples. Era um retângulo, tá? De mais ou menos ali uns 4 dedos por 6 de lateral, e ele era bem fininho. Então a ideia era o quê? Você pegava aquilo, plugava no seu toca-fitas, colocava aquela plaquinha embaixo do travesseiro, porque ela era bem fininha, ela não fazia volume, e você dormia ouvindo o curso de inglês. E a teoria é, quando você acordar, você vai saber falar inglês. E aquilo virou uma febre durante um tempo e felizmente acabou, né? Porque muita gente comprou, acordava com dor de cabeça, com insônia, e não falava patavinas de The Bookings on the Table, né? Então aquilo não funcionou. Mas era uma ideia. Qual que era a ideia científica da coisa? O seu subconsciente captava aquilo, mesmo no seu estado de sono. Só que muita gente não tinha essa facilidade. Essa é a questão. Então a gente vê que são experiências para atingir estados profundos do cérebro, né, ou estágios profundos do cérebro, que muita gente consegue e outras pessoas não. Mas dá tempo ainda, Hermes. É só voltar lá nos museus que você vai achar, tá? A hora que você entrar no museu, você vai ficar preso, meu amigo. Você vai ver só. O Walkman, por exemplo, né? Então aquela tecnologia do passado, né, os bolachões, né, de vinil e coisa e tal. A hora que o Hermes entrar assim, eu queria visitar o museu, mas você fugiu por quê? Prende ele de novo. Vamos lá então. Falou aqui sobre a questão do perispírito e tal. No nosso estado normal, essas manifestações estão naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento. Assim como o melhor operário não pode fazer uma obra perfeita com ferramentas ruins. O Kardec utiliza também, né? Se você é um bom músico, aquele músico que tem talento, que tem criatividade, mas eu te dou um instrumento que é desafinado, defeituoso, por mais que você queira, você jamais vai conseguir tocar a música perfeita do jeito que você faria com os equipamentos, com os instrumentos necessários. Por mais admirável que seja, portanto, a estrutura do nosso corpo, qualquer que tenha sido a previdência da natureza em vista do nosso organismo para a execução das funções vitais, há, distante desses órgãos sujeitos a todas as perturbações da matéria, a sutileza da nossa alma. Por mais tempo que a alma esteja presa ao corpo, ela sofre os entraves e as vicissitudes. O fluido magnético não é absolutamente a alma. É o elo, o intermediário entre a alma e o corpo. É pela sua maior ou menor ação sobre a matéria que ele torna a alma mais ou menos livre. Daí a diversidade das faculdades mediúnicas. Olha só que interessante, né? A pessoa tem uma mediunidade mais sensível ou menos sensível de acordo com essa constituição física que ele tem, essa predisposição orgânica, né? Faculdades sonambúlicas, desculpa. Tá? Mas a gente pode colocar também essa questão da parte do animismo, né? Essa liberdade que o indivíduo tem para viver essas experiências anímicas, principalmente no caso sonambúlicas, de visão à distância, de dupla vista, de ver através dos corpos, de se emancipar e tudo mais, vai depender dessa sua constituição. É por isso que tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou paranormal. E o outro vem, como é que você fez? Onde você comprou? Que remédio que você tomou? Na verdade, ele nasceu assim. E isso se dá não apenas com os elementos anímicos, como também com os elementos mediúnicos. Que a mediunidade também depende da constituição orgânica. O sonâmbulo é o homem que está livre apenas de uma parte de suas vestimentas, e cujos movimentos ainda estão prejudicados por aquelas que lhe restam. Ou seja, ele consegue ter essa liberdade, mas ela é uma liberdade restrita. E esta restrição ainda o impede de viver plenamente esse estado espiritual. A alma só terá sua liberdade inteira, a alma só terá sua plenitude e inteira liberdade quando estiver se libertado das últimas faixas terrestres, como a borboleta saída de sua crisálida. Se o magnetizador fosse bastante poderoso para dar à alma uma liberdade absoluta, o laço terrestre seria rompido
e a morte seria sua consequência imediata. O sonambulismo nos faz, portanto, colocar um pé na vida futura. Levanta um canto do véu sobre o qual escondem-se as verdades que o Espiritismo nos faz entrever hoje, mas só conhecemos na sua essência quando estivermos inteiramente desvencilhados do véu material que a obscurece neste mundo. Muito bem, pessoal, acabamos aqui esse assunto. Um assunto legal da gente trabalhar, né, quando fala sobre essas curiosidades, essas potencialidades que a alma apresenta. E a gente, então, finalizando aqui, o próximo estudo vai ser a segunda vista, conhecimento do futuro e previsões. A gente vai entender por que tem pessoas que fazem previsões, pessoas que conseguem antecipar aquilo que vai acontecer, o que isso significa diante da segunda vista, que é uma outra experiência que também fala sobre a emancipação e as potencialidades da alma. Né? Bem legal aqui o trabalho de Kardec. Que mais, pessoal, que a gente pode tratar por aqui, né? Já que eu já tratei daquilo que a gente podia abordar, a gente já lembra também, né, aproveitando aqui esses nossos momentos finais, que na próxima quinta-feira, que seria quando nós continuaríamos esse assunto, nós teremos o nosso tema livre. Né? Lembrando que o tema livre ele sempre acontece na última quinta-feira do mês, onde a gente deixa aberto para a gente fazer aquele pinga-fogo. Vai com Deus, você fala bom dia. Onde a gente faz aquele nosso pinga-fogo, né, onde vocês colocam perguntas, a gente tenta responder e coisa e tal. Se não puder responder, a gente tenta pesquisar para depois trazer a resposta, e todo mundo diz, né? Aí lá em cima, né, a Miriam colocou, né, eu também não gosto de me adaptar ao programa que diz, né, você pode emagrecer dormindo. Né? Pois é, tem muita gente que faz a dieta da lua, né? Só come quando tem lua. Já pensou? O Hermes lembrou, né? Não vão pensar que quem usa óculos tem a quarta vista. Você sabe, Hermes, que, só para a gente aproveitar esses minutos finais, pois é, exatamente. Teve um filme que eu assisti há um tempo atrás, já faz muito tempo, eu nem lembro, eu comentei com vocês aqui também, que era um filme evangélico que falava que a pessoa que usasse determinado óculos, ela conseguia ver o mundo espiritual. Então era assim, eles acharam aquilo enterrado numa caixa, com umas certas inscrições na caixa, aquela coisa bem mística, né? Aquela coisa bem interessante. Aí então a pessoa pegou aquele óculos e guardou escondido. Para quem assistiu o Jumanji, se lembra, né, daquela caixa toda bonitinha, depois ele guardou a caixa escondida porque era um jogo muito legal. E aí então eles começaram, a pessoa começou a usar esse óculos, e cada vez que ela colocava, ela via demônios. Claro que o óculos vai funcionar de acordo com aquilo que você acredita, né? E ela colocava, então ela via demônios em torno das pessoas que eram pessoas que não tinham a fé em Deus, as pessoas que não seguiam Jesus e coisa e tal. Então ele andava numa casa, né? Era até um filme dinâmico, né? Apesar de ser assim, aquele filme meio de segunda linha, vamos dizer assim. Então ele entrava na casa de uma pessoa que era um assaltante, ele colocava e via assim aqueles fogos, né, assim do lado daquelas labaredas, né, aquela fumaceira, aquelas sombras e tal, e os demônios em volta da pessoa e coisa e tal. Aí quando ele tirava o óculos, estava tudo normal. Ou seja, o filme na verdade retratava ali praticamente a mediunidade através de um instrumento, só que vendo aquilo que eles acreditavam. Mas também as pessoas de bem, quando colocavam óculos, viam, né? Vai com Deus, Andréia, beijos. Viam também, né, anjos que estavam ali próximos, aquela luz que descia do céu e ficava em cima da pessoa e coisa e tal, né? Então é um filme bem interessante, né, que trata exatamente desse assunto de uma outra vista, né? Mas enfim,